Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a denúncia é gravíssima. O relatório Geller e também Alan Barton, do All News Pipeline, denunciam que a tragédia na Ucrânia foi uma grande farsa criada pelo Partido Democrata ou pela esquerda norte-americana. A denúncia é ainda mais grave porque faz uma relação estreita entre os interesses de Putin e os interesses da Casa Branca. A Casa Branca teria hoje como sócio na construção de armas nucleares no Irã a ninguém mais, ninguém menos do que Vladimir Putin. É isso mesmo que você ouviu. A denúncia é que Vladimir Putin receberá carta branca dos Estados Unidos, ou sinal verde, para construir um reator nuclear no Irã. Eu já falo sobre isso. Antes é preciso lembrar aos amigos, aos mais antigos do canal, que eu venho falando sobre esta possibilidade já há algum tempo. A denúncia é bastante complexa e exige um certo tempo para explicá-la, mas quem está familiarizado com os temas aqui do canal, sentir-se-á familiarizado com essa possibilidade, ou melhor, com essas negociatas. Já é de conhecimento de muitos amigos aqui do canal que os Estados Unidos, sim, vem lutando contra os Estados Unidos. Pelo menos uma parte dos Estados Unidos parece que era a destruição da própria América. Bem, qual seria o plano dos democratas para isso? É preciso lembrar que nos últimos anos do governo do queniano Barack Hussein Obama nos Estados Unidos, Hillary Clinton vendeu à Rússia de Vladimir Putin urânio enriquecido para que Putin pudesse modernizar o seu arsenal nuclear. Ao mesmo tempo, quando o mundo sentia a necessidade de mais mercados de petróleo, de fornecimento de petróleo, o governo de Barack Hussein Obama fechou inúmeros poços em todo o país, assim como fechou minas e usinas de carvão. Não por outra razão, Donald Trump levantou o bordão América primeiro. Era preciso, segundo Trump, reabrir as usinas e as minas de carvão e também os poços de petróleo, para que os Estados Unidos não ficassem na dependência, numa grande dependência da Rússia e do Oriente Médio. Só que os anos de Trump foram curtos. Logo, aquele que era vice de Barack Hussein Obama voltou ao poder e com ele voltou também a política desastrosa dos Estados Unidos. Então Biden sentou-se em cima da produção de petróleo norte-americana, impedindo-a de produzir e refinar o petróleo, e foi atrás de novos fornecedores por conta desta crise na Ucrânia. Entre os fornecedores, claro, está o Irã, mas também a Venezuela. Bem, então, resumindo, quando a Rússia já se mostrava uma ameaça aos Estados Unidos e ao Ocidente, o que fizeram os democratas norte-americanos? Venderam urânio enriquecido para que a Rússia pudesse modernizar suas armas nucleares. Quando o mundo dava mostras de que precisaria e muito de petróleo, o que fizeram os Estados Unidos? Fecharam os seus poços de petróleo. Mas tem mais. Também nos últimos anos do queniano Barack Hussein Obama, o Irã ameaçava mais fortemente a Israel, a riscá-la do mapa. Então, o que fez o grande amigo de Israel nos tempos de Obama? Um acordo nuclear com o Irã, dando-lhe pallets e mais pallets de dólares e permitindo que o Irã continuasse enriquecendo urânio e também plutônio sem que ninguém interferisse. Donald Trump, quando chegou ao poder, simplesmente deixou esse acordo de lado, o que provavelmente atrasou um pouquinho o projeto da bomba atômica iraniana,
Mas quando Biden voltou também o acordo. Não foi por outra razão que Netanyahu disse a semana passada que Israel não deveria se preocupar com a guerra na Ucrânia, e sim com o Irã, que voltou com tudo a enriquecer a enriquecer urânio e plutônio, sob a alegação de que é para uso civil. Acontece que o plutônio não tem nada a ver com o uso da energia nuclear para fins pacíficos. Antes, muito pelo contrário. Bem, agora estima-se o seguinte: depois desta nova rodada de negociações em Viena, os Estados Unidos deram carta aberta para a Rússia produzir a bomba atômica que o Irã tanto quer. Dentro do Irã, claro. Explico. A denúncia do relatório Geller é que, lá em Viena, os Estados Unidos resolveram eliminar aos poucos todas as sanções que foram impostas ao Irã, principalmente na era Trump. Com o fim das sanções, a Rússia fica autorizada automaticamente a ajudar os persas a produzirem o que mais querem. Vejam o que disse o Pipeline nas últimas linhas dessa denúncia. O novo acordo com o Irã permitirá que a Rússia construa instalações nucleares no Irã em um novo contrato no valor de 10 bilhões e renuncie às sanções que o impediam, ou que impediam a Rússia de fazer tal negócio com o Irã. Se as sanções forem levantadas, então a Rússia está livre a cumprir um acordo que havia sido previamente assinado com o Irã. Esse contrato permite que a Rosatom, principal empresa de energia da Rússia, expanda a usina nuclear de Bushehr, em Teherã, desafiando supostas duras sanções contra ela, a própria Rússia. A AP News disse que Blinken assinou várias isenções de sanções relacionadas às atividades nucleares civis do Irã. Enquanto o tópico de todos os presentes em relação ao urânio americano vendido pela família Clinton para a Rússia nem sequer é mencionado, a Rússia hoje tem praticamente carta aberta para dar continuidade ao projeto nuclear iraniano. Alguns legisladores dos Estados Unidos estão chamando o acordo, diz a Pipeline, de centro de evasão de sanções, o que soa como algo abordado no manual da criminosa família Hunter e Joe Biden, para o qual ainda não se descobriu nenhum link direto, mas parece provável que logo apareça o tal link, provavelmente dentro do laptop de Hunter Biden. Então é isso, para resumo da ópera. Os Estados Unidos fizeram o que o Brasil fazia já na década de 70. Fechava poços de petróleo e possíveis usinas de gás natural aqui no Brasil para fortalecer a companheirada do continente. Descobriu-se recentemente que aqui, no Paraná, em Foz do Iguaçu, aqui pertinho, existe a maior bacia de gás natural, uma das maiores do mundo. No entanto, ela nunca foi tocada. Por quê? Porque era preciso fortalecer os companheiros lá da Bolívia, comprando o seu gás natural e dando-lhe de quebra algumas refinarias da Petrobras. Essa era a política da pátria grande. Os Estados Unidos aprenderam, por incrível que pareça, esta lição com o Brasil. Pararam de produzir petróleo, de extrair o petróleo cru, bruto, do solo, para fortalecer países como Irã e como a Venezuela, que dia sim e outro também pedem a morte da América. Hoje existem centenas, quem sabe milhares
de mesquitas nos Estados Unidos que todas as sextas-feiras à noite pedem o fim da América, tudo com o aval dos democratas, é claro. Pois é, quando o mundo precisava de paz, os Estados Unidos investiram pesado nas armas nucleares da Rússia. E quando o Irã precisava ser parado, pelo menos na sua retórica de destruição a Israel, os Estados Unidos encheram-lhe de dinheiro para construírem a bomba atômica. Israel que se cuide, porque uma vez que tornou proscrito Benjamin Netanyahu, talvez não tenha mais ninguém a pregar-lhe no deserto. Não olhem para a Ucrânia, disse Netanyahu, olhem para o Irã, porque é de lá que virá a próxima farsa de guerra. Não é uma farsa para o povo, claro. A farsa que os Estados Unidos montaram na Ucrânia não é farsa para os ucranianos, que viram seus lares destruídos, seus parentes e amigos mortos e foram obrigados de forma humilhante e desumana deixar o país na calada da noite. Para esses não é farsa. Mas e daí? O que importa, se para os donos do mundo isso é apenas um detalhe? O que eles querem mesmo é colocar tudo de pernas para o ar, para depois criar um novo e maravilhoso organismo chamado Terra. Uma espécie de conglomerado onde o povo será apenas um escravo de um único e autocrático governo. As farsas estão aí. Vivemos no reino da mentira. Resta saber se essas denúncias são verdadeiras, mas eu aposto todas as minhas 3 fichas que são verdadeiras. Quem viver, verá. Até depois.